Quero mostrar um clipe de... Ah, isso não está certo. Espera aí. Assim está melhor. Eu pintei de azul. Estava me matando. De qualquer forma, quero mostrar um clipe do filme Wall Street de 1987 com Charlie Sheen. Este é um drama sobre os miseráveis e bastardos, cheiradores de cocaína, que arruinaram a economia do Zewa ao longo dos anos 80 com suas travessuras no mercado de ações. E nesta cena, o personagem de Sheen está entrincheirado no ato de espionagem industrial quando ele tira alguns documentos de um arquivo e começa a rolar algum tipo de caixa preta sobre ele. Quando vi isso, meu cérebro entrou em parafuso. Eu sei o suficiente sobre tecnologia, especialmente nesta era, e quando vi isso, imediatamente juntei 2 e 2. E o que foi chocante para mim foi que essa coisa parecia tão óbvia quando percebi o que era. É, claro, uma máquina Xerox portátil. Faz todo sentido. Ele está espionando. Ele não quer que ninguém saiba que ele pegou o documento. Então ele vai fazer cópias na hora. Mas onde ele vai ter acesso a uma máquina Xerox? Então, claro, ele traz uma com ele. Perfeitamente razoável, exceto que tal máquina não existe, ou pelo menos, foi o que eu pensei. E poderia ser apenas um adereço de filme. Mas claro, não estaríamos assistindo a um vídeo se fosse esse o caso. Obviamente, eu tenho uma. E claro, quando digo que tenho uma, o que realmente quero dizer é que tenho duas. E quando digo que tenho duas, é claro que quero dizer que tenho 6. O dispositivo no filme é a cópia prateada da Reed Porta. E houve, na verdade, um mercado de curta duração, mas um tanto movimentado, para dispositivos como este. Tem uma variedade aqui para mostrar a vocês. Mas primeiro, para aqueles de nós que não estão tão saturados com a tecnologia do final dos anos 80, já descobrimos como essa coisa funciona. Vamos começar do início. Então aqui está. Não parece grande coisa. Se você conhece os eletrônicos dos anos 80, pode pensar a princípio que este é apenas um barbeador elétrico muito grande. Na lateral, temos uma entrada para carregador e na frente, uma luz carregada. Então, isso tem uma bateria, e você não perderia porque pesa cerca de 3 libras-a. No outro lado, temos um ajuste de contraste e um interruptor. Ligar a máquina faz o Covid sair. Ponto. Aqui embaixo, vemos onde o papel sai. E este papel é alimentado por um rolo contínuo aqui. Este é papel térmico, o que significa que quando você aplica calor a ele, ele fica preto. Você pode testar se algo é papel térmico apenas arrastando a unha sobre ele, porque o atrito também ativará as matrizes. Isso significa, é claro, que aqui dentro há uma impressora térmica, que era e é uma maneira comum de imprimir imagens em preto e branco, principalmente texto. Na parte de trás, também temos essa trava, que libera um rolo de pressão que segura o papel contra a cabeça de impressão. E se olharmos aqui na extremidade comercial, há essa janela de vidro, esse rolo de borracha e esses 3 nós saindo, que se conectam internamente ao microinterruptor. E é basicamente isso. Todos os detalhes que obteremos do lado de fora, o exterior não sugere muito sobre como ele é realmente usado, mas aqui está a aparência. Eu ligo, pressiono contra um documento interessante e rolo. E enquanto rolo, ele ejeta esse papel pela parte de trás. Quando terminar, rasgo. Temos uma bela cópia nítida em preto e branco. Agora, como é isso? Não parece nada mal. Quer dizer, é um pouco manchado, mas fotocópias e faxes também eram, ambos de alta tecnologia, em 1986. Não consigo nem começar a descrever o quão útil isso teria sido em seu auge. É simplesmente infinito. Imagine fazer uma pesquisa na biblioteca. Você encontra um parágrafo interessante em um livro. Suas opções são escrevê-lo à mão ou levá-lo à máquina de Xerox e fotocopiar a página inteira por provavelmente $1, 0,1, desperdiçando a maior parte de uma folha de papel de 8,5x11. Ou você pode levar um desses, copiar apenas a parte que deseja e usar 5 centímetros de papel, que não contém nada, exceto o texto em que estava interessado. Você pode copiar números de telefone da lista telefônica, copiar receitas de um livro de receitas. Você pode copiar anúncios de uma revista. Qualquer coisa que não seja uma folha de papel de 8,5x11, você pode copiar com esta coisa. E não conheço nenhum outro dispositivo que eu tenha visto que faça isso. Falaremos sobre o quão satisfatório ele é comparado às minhas fantasias em breve. No entanto, primeiro vamos falar sobre como ele funciona. Quando a porta de cópia está copiando, a janela na frente acende em vermelho. Você pode reconhecer esse comportamento de uma categoria muito mais conhecida de dispositivo, o scanner de palma do computador. Eles eram populares no final dos anos 80 e início dos anos 90, pelo menos entre as pessoas que tinham scanners naquela época. Eles eram convenientes para digitalizar pequenas coisas, como páginas de livros e recibos, esse tipo de coisa. Você simplesmente pega seu documento, coloca seu scanner contra ele, aperta o botão e então arrasta para baixo lentamente, e ele copia linha por linha para seu computador. Agora, este aqui tem LEDs verdes, o que era um recurso na época. Um iluminador verde tornaria o texto vermelho legível, enquanto um iluminador vermelho, como este aqui, tornaria o texto invisível. Eu não sei por que eles escolheram vermelho para este, sabendo disso, mas além dessa pequena diferença, esses parecem bem parecidos. Eles compartilham muito DNA, com certeza, mas você não pode dizer que este é apenas um homem de digitalização casado com uma impressora térmica. Existem algumas diferenças significativas em como eles funcionam. Os LEDs iluminam o documento, e então o que captura a imagem é um tipo de sensor chamado CCD linear.
Isto é similar ao que está em uma câmera digital, mas em uma câmera, o CCD é bidimensional. É um retângulo no qual você foca uma imagem completa. Quando você pressiona o botão do obturador, a câmera captura a imagem inteira de uma vez, produzindo um bitmap com largura e altura fixas. O sensor linear no scanner de mão, ou na verdade o porta-copy, no entanto, é um sensor unidimensional. É apenas uma faixa que registra uma linha de dados de imagem por vez. Se você já usou um scanner de mesa, eles também têm sensores lineares, e é por isso que eles têm essa barra móvel dentro. Para fazer uma imagem bidimensional completa, você tem que mover o sensor lentamente, tirando foto após foto, e então juntá-las todas novamente no final para montar a imagem completa. Este é um processo lento, então eles não são ótimos para fotografia normal, mas para documentos, eles são fantásticos. Uma câmera de documentos usando um sensor bidimensional teria que estar a 1 ou 2 pés de distância para ver a página inteira de uma vez, e seria limitada a uma largura e altura específicas. Mas o CCD linear pode ser esmagado contra o documento, e pode fazer uma digitalização tão longa ou tão curta quanto você quiser. Como você pode movê-lo muito lentamente e tirar muitas fotos muito próximas umas das outras, a resolução efetiva pode exceder a maioria das câmeras. Essa flexibilidade é o motivo pelo qual os sensores de imagem lineares continuam a dominar o mundo das copiadoras e scanner. Claro, em 1986, a câmera digital também era praticamente inexistente. Então o CCD linear era a única opção para porta-copy para começar. Mas também era curiosamente conveniente dado o método de saída. Eles escolheram a impressora térmica. Porque a impressora térmica é uma das únicas tecnologias de impressão linear. Esta é uma cabeça de impressão térmica, semelhante ao que você encontraria no porta-copy. É uma tira muito fina do que são basicamente elementos de aquecimento de torradeira. Pequenas lascas de metal que podem ser aquecidas sob comando. O papel térmico é mantido contra a cabeça por um rolo com mola, e ao girá-lo, move o papel pela cabeça enquanto liga os elementos correspondentes aos pixels escuros em cada linha da imagem. Uma imagem pode ser construída uma linha de cada vez. Em outras palavras, seu princípio é exatamente o oposto de um sensor de imagem linear. Eles até parecem iguais. Como a cabeça de impressão tem a mesma largura do papel em que está imprimindo, ela não precisa se mover para frente e para trás como um jato de tinta faria. Por exemplo, a impressora move o papel sobre a cabeça, e toda vez que a cabeça é energizada, ela imprime uma linha inteira de uma vez, e então pode parar. Nesse ponto, ela não precisa mais imprimir. Ela pode simplesmente ficar parada e esperar pela próxima linha. Isso significa que você não precisa armazenar em buffer uma página completa de dados antes do tempo. Você pode gerar e transmitir sua imagem na hora. Agora, não sei se tecnologias como impressão a jato de bolhas foram miniaturizadas ou mesmo inventadas em 1986, mas a impressão térmica ainda é uma ótima opção para esse tipo de dispositivo. Porque a natureza de streaming dela é compatível com a natureza de streaming de como o dispositivo é usado. Conforme você o rola pelo documento, ele está continuamente coletando novos dados. Ser capaz de imprimi-lo na hora conforme ele é coletado é ideal para o usuário mecanicamente. Mas também é ideal devido aos recursos de computador muito limitados dessa era. Este dispositivo contém um microcontrolador, um pequeno computador que pega os dados do sensor de imagem e os entrega para a impressora. Agora, se você quiser armazenar esses dados de imagem, precisará de um buffer de quadros, que era notoriamente caro nos anos 80. Em 1986, a memória do computador havia diminuído consideravelmente de onde estava no início dos anos 80, mas ainda era muito cara, e era um fator limitante em computação gráfica de todos os tipos, mas não tanto neste dispositivo, eu acho. Considere que, como a imagem é totalmente preta e branca, sem tons de cinza, sem cor, cada pixel que ela captura é um único bit, nem mesmo um byte. Agora imagine que o CCD tem 512 pixels em seu comprimento. Isso significa que cada linha que ela captura tem cerca de 512 bits, ou 64 bytes. Se você fosse escanear uma página de 8,5 polegadas em toda a sua largura, nessa resolução, ela poderia ocupar 32 RAM, o que em 1986 ainda era algo em torno de 4 a US$. Se agora em dólares de hoje, isso é algo como US$20. Então, o fabricante adoraria economizar US$20 em custos de fabricação. Então, em vez disso, imagine se você armazenasse apenas uma linha por vez. 64 bytes de memória é tão pequeno que você poderia realmente armazená-la nos registradores internos de um microcontrolador e não usar nenhum chip de RAM externo. Eu desmontaria e descobriria se isso é realmente verdade, mas tentei, e é tão difícil chegar ao PCB sem destruí-lo que desisti. Então você vai ter que viver com meus palpites. Mas certamente há outras maneiras de economizar dinheiro nessas coisas. Para ilustrar isso, vamos voltar ao homem da digitalização. Na parte inferior do scanner, há um rolo de borracha que gira quando você o arrasta pelo documento. Ele é conectado internamente a um codificador rotativo, um componente que informa ao microcontrolador o quão longe e quão rápido o usuário está se movendo, para que ele saiba com que frequência registrar novas linhas de dados de imagem. Se o usuário o move mais rápido ou mais devagar, o codificador informa ao computador como remontar os dados da imagem com as dimensões corretas. Olhando para a porta copy, ela também tem um rolo, mas não gira livremente. Tenho que aplicar alguma força e quando faço, isso faz com que ela avance o papel mesmo se a energia estiver desligada. Mencionei anteriormente que eles conseguiram tornar o mecanismo da impressora térmica, que já era barato, ainda mais barato, e fizeram isso sem nem mesmo colocar um motor nela. O rolo de borracha aqui é acoplado por meio de engrenagens ao mecanismo de impressão, de modo que conforme o usuário rola pelo documento, ele realmente ejeta o papel mecanicamente. Até onde eu sei, a porta de cópia não tem um codificador rotativo ou qualquer circuito de temporização. Ela apenas copia e imprime o mais rápido possível.
E como o movimento do dispositivo e o movimento do papel são forçados mecanicamente a acontecer em sincronia, isso faz com que ele reproduza uma imagem um a um apenas por sua natureza. Sério, eles reduziram essa coisa ao essencial, removeram tudo, até encontrarem um produto mínimo viável que produziria uma cópia precisa sem nenhuma inteligência, sem nenhum componente extra, sem sensores. Eles apenas tornaram essa coisa o mais idiota possível. Claro, isso tem limites. Se você movê-la muito rápido, ela começará a pular linear. Mas esse é um problema intrínseco a qualquer scanner operado manualmente. E sério, com que frequência você copia documentos em pane? Quer dizer, se você estiver em um prédio em chamas e estiver tentando resgatar seus arquivos fiscais do fogo, não se incomode, porque seu papel térmico vai ficar preto com calor de qualquer maneira, com o motor e o codificador rotativo, e possivelmente outras coisas removidas. Isso é o mais básico possível. Não fica muito mais simples do que isso. E você viu tudo o que ele pode fazer. Ele copia, é isso que ele faz. O único controle que não usei foi o botão de contraste, que faz mais ou menos o que você acha que ele faz. E isso faz sentido porque o conceito é muito simples. É só pegar duas tecnologias que estavam amplamente disponíveis em meados dos anos 80, colá-las com o mínimo possível de componentes para produzir algo que execute uma tarefa amplamente atraente. Não parece haver muito espaço para inovação aqui. Mas vamos dar uma olhada no resto do mercado e ver que ideias inteligentes eles tiveram. Temos duas porta-cópias de palheta prateada, uma cópia Jack 40, uma copiadora afiada e prática, uma mini Panacopy e uma copiadora de bolso Sony. Começaremos com a cópia Jack 40, já que foi lançada no mesmo ano que a cópia porta. Ela também é de 1986, mas é menor e azul. Ela tem o mesmo layout básico da palheta prateada, com o papel nesta ponta e a cabeça do scanner da impressora na outra. Eles também moveram o papel pelo menos para o lado aqui. E agora ele tem um botão para ativá-lo, em vez de apenas poder pressioná-lo contra o documento, o que é pior. A única outra grande diferença é que eles removeram o que parece ser um componente crucial. O rolo de borracha se foi. Então, como ele vai avançar o papel? Eu não tinha ideia até ler o manual. Tudo bem, é assim que funciona. Primeiro você tem que pegar o papel e puxar alguns centímetros para fora com a mão. Então você o coloca contra seu documento, segura o papel no lugar com sua mão livre, pressiona o botão de ativação e arrasta. Bem, como você pode ver, é bem mais lento que a porta-copo. Ele também usa esse papel, desconfortavelmente pequeno de 1 polegada, e 1/4 em vez do papel de 3 polegadas, e 3/4 da porta-copy. E a imagem também não é tão boa, mas isso é porque as baterias estão acabando. Você pode realmente ver no final aqui, onde ele começou a ser corrompido, porque as baterias estavam tão fracas que o computador não conseguia operar os NICADs. E todas essas coisas estão extremamente mortas. Elas só realmente seguram carga suficiente para uma cópia. Eu realmente não gosto dessa largura. Quer dizer, não tenho certeza do que você poderia copiar com isso. Isso seria útil, eu acho. Talvez um parágrafo de um livro, se fosse um parágrafo bem curto. Mas para qualquer outra coisa, você vai acabar tendo que fazer várias passagens, e vai obter uma cópia muito desconexa. Mas eu acho que se você estiver apenas obtendo, tipo, um número de telefone da lista telefônica, isso pode ser bom. E certamente é muito mais prático de guardar no bolso do que a porta de cópia. Então eu acho que tem suas vantagens. Embora não tenha o rolo embutido para avançar o papel, é bem instável ter que segurar o papel no lugar com a mão. É realmente desconfortável. O Panacopy Mini, também de 86, é exatamente o mesmo dispositivo que o Copy Jack 40. Com isso, quero dizer que eles saíram da mesma fábrica. Aqui, olhe, os controles estão todos exatamente nos mesmos lugares. Tudo sobre isso é precisamente idêntico. A única diferença que posso encontrar é que o Copy Jack coloca o papel no final e o Panacopy o coloca no meio, o que parece pior. E eu não sei por que eles fizeram isso. Caso contrário, é óbvio que eles saíram exatamente da mesma fábrica. Este não é diferente do Copy Jack. Você puxa o papel, coloca no documento, pressiona o botão e arrasta. Exceto que este tem um pacote tão morto que não consegue nem passar por uma cópia. Então, esses três são apenas variações de um tema, e falaremos mais tarde sobre o quão significativo isso é. Mas os outros dois, que eu mudei um pouco a fórmula. A afiada GGC One, copiadora prática de 1987, tem uma abordagem completamente diferente. Embora use papel de 3 polegadas e 1/4, como a porta-copy, ela não tem um CCD de 3 polegadas e 1/4. Na verdade, ela não tem um CCD no corpo. Em vez disso, o sensor está alojado nesta varinha e, como você pode ver, tem apenas meia polegada de largura. Isso porque esse dispositivo não é para copiar parágrafos inteiros de livros ou colunas inteiras de revistas. É para copiar linhas individuais de texto. É por isso que, apesar do papel ter 3 polegadas e 1/4 de largura, o cabeçote de impressão em si também tem apenas meia polegada de largura. É assim que funciona. Então pego a varinha e pressiono contra o documento. Pressiono o botão de digitalização e começo a digitalizar. E você notará que ela ainda não está imprimindo nada. Quando eu solto, ela começa a imprimir. Esta ainda é uma impressora térmica, mas usa um elemento vertical, que é muito parecido com uma impressora matricial, em vez de um elemento horizontal, que tem a mesma largura do papel.
Então, em vez de desenhar uma linha inteira no papel de uma vez, ele tem que escanear a cabeça para frente e para trás, desenhando uma coluna inteira de texto de uma vez. Parece uma ideia inteligente para algo que é destinado a copiar linhas de texto, mas eu vou te dizer que, falando de forma prática, toda vez que vi esse estilo de mecanismo de impressora térmica, foi um dispositivo que deveria ser o produto de menor custo do mercado nessa categoria. Eu não acho que a Sharp fez isso porque era a melhor abordagem. Eu acho que eles fizeram isso porque era incrivelmente barato. Também há problemas com essa abordagem. Por exemplo, a linha mais longa que você pode copiar é a largura do papel, 3 polegadas e 1/4. Se você tentar copiar algo mais longo do que isso, quando você obtém 3 polegadas e 1/4, ele começa a imprimir imediatamente. E então, quando chega ao fim da linha, ele faz o wrap e começa a imprimir o restante da sua digitalização na próxima linha. Em outras palavras, ele faz o wrap, mas apenas no meio de uma palavra ou no meio de uma letra. Agora, isso não ajuda na legibilidade, que já era bem ruim nessa coisa. Todas as impressões que tirei dessa coisa ficaram basicamente legíveis. E não sei se era assim quando era novo, mas tenho a sensação de que provavelmente eram. Além disso, embora tenha interruptores na parte superior que parecem oferecer recursos adicionais para adoçar o pote aqui, 2 deles parecem não fazer nada e o terceiro não parece fazer nada útil. Infelizmente, não tem um manual, então não consigo descobrir o que exatamente eles deveriam fazer. O zoom parece simples. Na verdade, ele amplia o texto quando o imprime, o que não ajuda na legibilidade. Mas se essa coisa estivesse funcionando bem, acho que talvez funcionasse. A troca de layout, conforme a sinopse na caixa, parece ser para escanear texto de coluna dupla, mas não sei realmente o que isso faria. E a troca de palavra versus gráfico, imagino, é algum tipo de filtro de contraste ou nitidez de bordas, mas também não parece fazer nada. A única opção que parece funcionar é o recurso de repetição. Como esse dispositivo não imprime em tempo real, isso significa que ele precisa armazenar a imagem escaneada em buffer na memória. Então, na verdade, ele tem um chip de RAM de 32 ou 64 KB dentro dele. Enquanto ele ainda estiver ligado, você pode reimprimir a imagem na memória quantas vezes quiser. Não posso negar que esse é um recurso adicional, mas não consigo pensar em nenhum uso para ele. E não compensa o quanto essa coisa é pior do que os outros designs. Não acho que fotocopiar uma linha de cada vez seja um recurso que alguém queria, e não acho que a Sharp pensou que eles queriam também. Acho que eles descobriram que CCTs de meia polegada e cabeças de impressão de meia polegada eram muito baratos, e decidiram fazer um produto para colocá-los e apenas esperavam que talvez alguém o concordasse. Essa coisa custava $180 em 1987, numa época em que a cópia do porta ainda era vendida por $350. Então eu acho que a Sharp só queria fazer um dispositivo realmente barato e encontrou os componentes mais baratos para fazer isso. E o resultado foi um produto barato, inconveniente e ineficaz. Minha unidade final, a copiadora de 10 bolsos Sony HCPC de 1989, inverte todo o conceito. Literalmente, na verdade, ela tem a impressora e o scanner em extremidades opostas do dispositivo. É também o menor de todos eles. Porque se você pudesse acreditar, a Sony encontrou mais um componente para remover deste design. Infelizmente, este parou de funcionar desde que eu comprei, então não posso fazer uma demonstração adequada, mas posso mostrar como ele seria usado. Você pega o lado de leitura, coloca-o contra o seu documento, pressiona o botão e arrasta, e ele copia a imagem para a memória, mas não a imprime imediatamente. Para imprimi-lo, você o vira para o lado de impressão, e o coloca contra um pedaço de papel comum. Você clica em imprimir e arrasta, e seu texto é reproduzido. Isso é possível porque a Sony removeu mais um componente deste designator. Eles retiraram o rolo de papel. Em seu lugar, eles instalaram uma fita de transferência térmica deste cassete que contém fita de transferência térmica. É uma fita plástica, muito parecida com fita de áudio, mas em vez de um revestimento de óxido, tem um revestimento de pigmento preto. Dentro da copiadora, você tem uma cabeça térmica, muito parecida com a que você encontraria em uma impressora térmica, exceto que em vez de escurecer o papel, ela esquenta. A fita faz com que o pigmento saia e grude no papel. Isso resulta na transferência da imagem, mesmo que o papel não seja termicamente sensível. Uma das vantagens dessa abordagem é que essa fita é muito mais grossa, mais fina que o papel. A quantidade de fita armazenada neste cassete vai durar muito tempo, muito mais do que a quantidade de papel que você poderia armazenar nesta mesma área. Então, esse dispositivo é menos autocontido do que os outros, mas também é mais confiável. É mais provável que você consiga encontrar papel comum em uma emergência do que papel térmico. Além disso, se você realmente ficar sem a fita de transferência térmica, mas você consegue encontrar papel térmico normal, você pode retirar o cassete e imprimir nele, já que esta é uma cabeça de impressão térmica normal, embora não ache que a Sony tenha pretendido isso ou documentado. A Sony tem um interruptor de zoom, assim como a Sharp, e tem um interruptor de seleção de memória. Aqui está a sugestão da Sony sobre como usar som. Eles propuseram que se você estiver etiquetando um monte de fitas, você poderia primeiro escanear o gênero, armazená-lo na memória 1, então mudar para a memória 2 e escanear o nome da primeira fita. Você pode então manter o gênero na memória 1 e alternar repetidamente para rotular cada fita enquanto substitui o que está na memória 2, para não precisar escanear o gênero repetidamente. Isso parece muito uma solução, procurando um problema para mim. Não consigo imaginar ninguém realmente fazendo isso. Mas aí está o grande recurso da Sony. Este é de longe o dispositivo mais caro do grupo. Ele tem uma bateria removível em vez de uma instalada permanentemente. Os controles e o chassi têm mais detalhes. Eles se sentem melhor na mão. E nada disso é surpreendente.
já que você esperaria que a Sony colocasse um pouco mais de despesa nisso do que as outras empresas. Apesar do fato de que este foi vendido pelo menor preço de todos quando era novo, US$160. Isso também foi em 1989, quando os eletrônicos custavam um pouco menos do que costumavam. Dito isso, a Sony poderia estar assumindo um prejuízo para tentar forçar sua entrada no que eles achavam ser um mercado em crescimento. O que é a coisa mais estranha sobre tudo isso, até onde eu sei. Não era um mercado em crescimento. Ele estava morrendo quase assim que nasceu. No primeiro ano em que eles estavam disponíveis, 3 modelos diferentes chegaram ao mercado e no ano seguinte muitos outros foram lançados. A Plus Corporation fez vários outros tamanhos de cópia. Jack Panasonic fez outra cópia de Pânico. A Radio Shack renomeou isso e vendeu em suas lojas. E eu diria que o auge da coisa toda foi a Rica oferecendo o Kovacs NC 50 das copiadoras. E descobri que o Kovacs é o que eu realmente queria ter comprado para este vídeo. Parece muito diferente dos outros, mas o conceito básico é muito parecido. Na verdade, a diferença é que, em vez de movê-lo sobre o documento, você apenas o coloca sobre o que deseja copiar, centraliza na janela e pressiona copiar. E então o motor move o scanner sobre o documento, enquanto a impressora térmica o imprime na placa de vidro em cima. Então, mais ou menos a mesma coisa que os outros, apenas girado 45 graus e talvez um pouco menos conveniente. Não parece ser grande coisa até você olhar os acessórios. A unidade superior nesta foto é um processador digital, que permitirá que você inverta ou amplie a imagem ou conecte a um computador para que você possa realmente transformar essa coisa em um scanner de computador. Isso custava $450. O outro acessório disponível porque o Japão era um adaptador de fax, que permite que você transforme isso em uma pequena máquina de fax. E isso custa $480. Como a unidade base em si, também custava US$ 480, o que é cerca de US$ 140, a mais do que qualquer outra. Você poderia gastar US$ 1.400 montando este kit completo. Acho legal que você pudesse gastar US$ 1.400 em um combo de impressora térmica, scanner e copiadora de bolso. Não tenho certeza, no entanto. Então, com tudo isso acontecendo, este parece ser um mercado em alta. Mas a procedência de alguns deles é questionável. Se você me perguntar, há mais coisas acontecendo do que parecer. A cópia do Porta foi originalmente vendida pela Silver Reed, a filial americana da Silver Seiko, que parecia não ter relação com o fabricante de relógios. Na verdade, eles são um fabricante de máquinas de escrever. Parece ser tudo o que eles já fizeram, exceto por isso. A cópia do Jack é feita pela Plus USA, a filial americana da Plus Corporation, uma empresa japonesa de papelaria que fabrica coisas como cadernos e quadros Brancol. E até onde eu sei, nenhum outro eletrônico exceto este. Eu suspeito fortemente que a Plus não fez a cópia Jack e a Silver Reed não fizeram a cópia Porta. Eu acho que ambos são renomeações de terceiro. Não ajuda em nada que saibamos com certeza que esses dois dispositivos são renomeações e definitivamente saíram da mesma fábrica. Mas realmente, eu acho que todos os três saíram da mesma fábrica. Embora seja possível que a Panasonic tenha feito OEM para a Plus Corporation, parece estranho que a Plus quisesse ter algo a ver com o mercado de eletrônicos. E certamente a Panasonic não precisava de outra pessoa para renomear seus produtos. Eles poderiam vendê-los muito bem com o poder de sua própria marca. Então por que isso aconteceu? Eu encontrei este artigo na revista News Scientist, janeiro de 1987, o que é estranho. Ele descreve isso como um produto totalmente novo que ainda não havia chegado ao mercado, apesar de já estar no mercado há 4 meses. Mas também não menciona a Plus Corporation. Diz que isso estava sendo feito e vendido pela Kyushu, uma subsidiária de Matsushita, também conhecida como Panasonic. Não consigo encontrar nenhuma menção dessa empresa, Kyushu, produzindo outros produtos. Mas é claro, talvez eles não os vendessem em nenhum mercado que eu conheça, já que a New Scientist é uma revista do Reino Unido. Talvez a Plus Corporation ainda não estivesse vendendo isso lá, e a Kyushu decidiu vendê-lo sob sua própria marca no Reino Unido. Mas se isso for verdade, eles nunca fizeram bem, então não posso provar isso. Quem quer que tenham sido, acho que é óbvio que eles fizeram esse cara e a Panicop Mini. E acho que eles fizeram a palheta prateada também. Há muita semelhança no design, como o botão liga, desliga, que também empurra a tampa para fora e o controle de contraste bem ali. Eles parecem ter sido projetados pelas mesmas pessoas, e não vejo razão para pensar que não foram. Com esse contexto, o que parece ser um mercado muito movimentado com, você sabe, meia dúzia ou uma dúzia de dispositivos competindo ao mesmo tempo, é na verdade apenas uma empresa inundando o mercado com todos os tipos de modelos tentando fazer isso funcionar. E então 3 outras empresas, Johnny, surgiram recentemente, surgindo mais tarde dizendo, talvez a gente jogue algo aqui. A Ricoh parece ser a única empresa terceirizada que realmente fez algum esforço para fazer um dispositivo único. E custa tanto que duvido que muitas pessoas tenham comprado. Não acho que alguém estivesse realmente se esforçando tanto para fazer esses dispositivos bons, e acho que isso explica por que eles são todos meio lixo. Sim, então sobre isso. Não gosto muito de nenhum deles. Acho que nenhum deles foi realmente bom. Exceto talvez a cópia do Porta. E mesmo assim, estou tentando não usar a idade deles contra eles. 35 anos é muito tempo. Obviamente, as baterias estão todas descarregadas. E se não estivessem, seria muito mais conveniente usá-las. E também, seus componentes analógicos provavelmente estão degradados. E é por isso que a qualidade de impressão é tão ruim quanto é nessa sala. Sem mencionar que o rolo de impressão da porta Copies não segura o papel contra a cabeça de forma confiável, a menos que você o pressione. Então, como eu disse antes, se você está pensando em ir ao eBay e comprar um desses, meu conselho é não fazer isso.
Eles realmente não resistiram ao teste do tempo, mas não sei se eles eram tão bons quando eram novos. O que estou criticando é sua ergonomia e facilidade de uso. Eu acho que eles falham miseravelmente em ambas as frentes. Se você me perguntar, a porta-cópia é a melhor do grupo por causa da largura de impressão ampla. O interruptor de ativação na frente é o da lateral e o acionamento do rolô. Sem essas coisas, Charlie Sheen não teria conseguido copiar esses documentos sozinho. E isso é um feito muito legal do mesmo jeito. É realmente muito irritante de operar de qualquer maneira. Você tem que deixar a cabeça perfeitamente plana no papel, ou ela não pressionará o interruptor de ativação. E então você tem que mantê-la perfeitamente nivelada enquanto arrasta para obter atrito suficiente no rolo para acioná-la. E embora isso seja possível em circunstâncias controladas, eu me pergunto se Charlie Sheen precisou de 20 tomadas antes de conseguir que o papel alimentasse continuamente ao segurar a coisa toda no ar daquele jeito. O conector de cópia é ainda pior. Ele requer 2 mãos para operar. E você tem que segurar esse papel térmico escorregadio para baixo e tentar evitar que ele escorregue com apenas fricção pura, mantendo o documento subjacente no lugar e ainda movendo a copiadora de forma constante em linha reta. E não parece tão difícil. Mas você está empurrando em, 3 direções ao mesmo tempo. E isso é ruim. O formato também não é confortável e, no caso do conector de cópia, é difícil realmente contorcer sua mão para pressionar o interruptor de ativação enquanto segura o dispositivo com segurança. Realmente parece que ele precisa de 3 mãos para operar. Também é meio difícil mover essas coisas uniformemente, porque elas têm um formato realmente estranho. Enquanto o scanner, por exemplo, era grande, plano, muito estável e queria rolar em uma linha bem reta, todas essas copiadoras têm um formato de barbeadores elétricos. A extremidade mais pesada fica no arré. O remendo de contato que toca o papel é muito pequeno. E eles só querem girar e desviar para o lado. Alguns deles vieram com pequenas ferramentas de alinhamento de plástico, como esta da Sony. A ideia é que você coloque isso na sua linha de documentos na copiadora, e ela age como uma cerca de serra, ajudando você a manter a unidade se movendo em uma linha reta. Mas foi claramente uma reflexão tardia, algo que eles fizeram no último minuto. Você tem que segurar a coisa contra o papel com sua mão livre e é preciso uma quantidade enorme de pressão para mantê-la no lugar. Também não há nenhuma facilidade real na unidade em si para acoplar com esta guia. A única coisa que a mantém na ranhura é uma crista incidental na fundição que claramente não foi feita para esse propósito. Isso é meio que viável se você for muito cuidadoso. Mas, novamente, é realmente tedioso e meticuloso, e deixa você com as mãos apertadas. Pelo que eu sei, esse mercado surgiu no final de 1986, e um ano depois estava afundando tanto que uma casa de desconto chamada DAC tirou um anúncio de 2 páginas alegando que eles tinham comprado todo o estoque da Silver Reed, e estavam despejando aos $99 cada, menos de 1/4 do preço original. E se eles forem acreditados, muito menos do... Eu consigo encontrar muito pouca cobertura desses produtos em qualquer revista depois de 1986. Após seu lançamento inicial, parece que ninguém se importou com eles. Nenhuma avaliação, nenhuma menção em lugar nenhum. Não consigo nem encontrar nenhum para venda depois de 87, exceto o produto da Sony no final de alguma revista, apenas como um número de modelo. Se você por acaso soubesse o que era, suponho que ainda poderia comprá-lo naquela época. Acho que esse conceito de produto foi notável e poderia e deveria ter sido extremamente bem sucedido. Acho que todos queriam o que essa coisa estava oferecendo, mas ela realmente não cumpre com isso. Nenhum dos que mostrei hoje pareceu ser bom, e não consegui encontrar outros no mercado. Parece que todos que tentaram fazer um desses não se esforçaram muito. Acho que se eles tivessem sido um pouco melhores, construídos um pouco melhor, e talvez tivessem mais alguns recursos, eles poderiam ter sido extremamente bem-sucedidos. Mas nenhuma das empresas que os fizeram estava disposta a correr riscos. Acho que se você investisse muito dinheiro nisso, poderia ter sido decente. Mas como esse não é um mercado potencial de bilhões de dólares, ninguém estava disposto a correr riscos. Qualquer um que diga que negócios ou capitalismo são sobre correr riscos está tentando lhe vender algo. Negócios não correm riscos. Eles acham que tudo o que fazem é algo certo até que falhe. E a próxima coisa também é algo certo até que falhe. E assim por diante. Mas se alguém lhes disser, isso vai ficar bem, mas não vai dar muito certo. Eles nem se incomodam. Eles nem querem ouvir sobre isso. Eles só querem fontes de lucro infinito. Como isso não é uma fonte de lucro infinito, nunca seria muito bom. Claro, também é possível que não pudesse ter sido muito bom. Tecnologias como impressão térmica e baterias de níquel-cádmio nunca foram muito boas, mesmo quando eram novas. E em 1986, isso era praticamente o melhor que você podia fazer. Essa coisa tem uma bateria de níquel-cádmio de 15 volts, que puxa 4 amperes quando você está imprimindo. Eu verifiquei isso com minha fonte de alimentação de bancada. Isso é muita energia, e uma bateria de lítio poderia fornecer isso, mas eu suspeito que mesmo quando isso era novo, a duração da bateria provavelmente era terrível. Se eles tivessem esperado 10 anos e tentado fazer isso de novo com tecnologia de bateria aprimorada e talvez tecnologia de impressão aprimorada, e aí, talvez até algo como impressão por sublimação de tinta, isso poderia ter sido muito mais útil. Mas infelizmente, depois que isso foi para o lixo, parece que ninguém voltou e tirou de lá para tentar de novo. É uma pena. Gostaria que tivesse feito isso. Mas até onde sei, esse é o fim da história. E é tudo o que tenho a dizer sobre isso. Muito obrigado por assistir. Se você gosta disso, inscreva-se. Lembre-se de ativar as notificações porque eu faço uploads regularmente. Se você realmente gosta disso, considere me apoiar no Patreon. Aqui estão algumas das pessoas que já estão fazendo isso. E sou muito grato a todas elas, porque sem o apoio delas eu não seria capaz de comprar essas coisas no eBay.
Porque todo mundo no eBay tem ideias ridículas sobre quanto essas coisas valem, como se não percebessem que é lixo quebrado que ninguém precisa ou quer. Muito obrigado a todos e obrigado a todos os outros por assistirem.